1ª de maio de 2018. Sorteio da Copa do Brasil define o caminho até a decisão do torneio. Corinthians pega Chape, Palmeiras encara Bahia ou Vasco e Santos enfrenta vencedor de Cruzeiro e Atlético Paranaense. Pelo Brasileirão, invicto São Paulo recebe hoje o Botafogo no Morumbi. Outro paulista a entrar em campo nesta quarta é o Palmeiras, que vai a Belo Horizonte encarar o Cruzeiro. E ainda, as últimas notícias do Corinthians. A sede de Rostov-on-Don, palco da estreia do Brasil na Copa. E a virada sensacional do Veracruz sobre o Sampaio Basquete pela LBF. Oi, gente, boa noite! A CBF sorteou nesta quarta-feira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Olha só como ficaram os duelos. Em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foram definidas as quartas de final e o chaveamento da Copa do Brasil, com jogos disputados entre os dias 1º e 29 de agosto, e ainda não há a definição das datas e horários de cada partida. Começando, portanto, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Chave número 1, teremos Corinthians. Após o sorteio de todas as bolinhas, os confrontos ficaram assim. O Corinthians encara a Chapecoense com o primeiro jogo na Arena em Itaquera. Quem passar vai pegar o vencedor do duelo entre Grêmio e Flamengo. Do outro lado da chave, teremos Vasco ou Bahia contra o Palmeiras, com o Verdão definindo a classificação em casa. Quem avançar vai encarar o vencedor do embate entre Cruzeiro ou Atlético Paranaense e Santos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. São jogos difíceis e nem poderia esperar outra coisa nessa fase da Copa do Brasil. O Corinthians talvez tenha um dos adversários mais, teoricamente, mais tranquilos, né? Muito melhor, por exemplo, do que Grêmio e Flamengo, que se matam nessa fase. São dois favoritos ao título e um vai ficar pelo caminho. O Corinthians, ele é favoritíssimo contra a Chapecoense. E do outro lado também, o Palmeiras, seja contra a Bahia ou seja contra o Vasco, tem um leve favoritismo também. Agora, Santos e Cruzeiro ou Santos e Atlético Paranaense, aí é jogo de cachorro grande e vai ser complicado para o Santos, qualquer que seja o adversário. Se bem que o Atlético Paranaense também é numa sequência muito ruim, né, Flávio? Boa noite. Boa noite. Mas o Atlético, você sabe que é um time em formação, com uma nova filosofia. Aliás, Santos e Atlético jogam amanhã, né? Se o Atlético vencer, ele bota o Santos na zona de rebaixamento. Tem isso também. Também concordo, a chave mais difícil é a chave do Flamengo e Grêmio. Do Santos, né? Santos contra o Cruzeiro. Não, o Flamengo, eu estou falando em termos de paulista, mas sem dúvida. Esse duelo Grêmio e Flamengo é enorme, né? É realmente o mais complicado. Mas a chave dos paulistas, o Corinthians, a Chapecoense eliminou o Atlético Mineiro, é bom não esquecer. Mas a gente tem que partir de algum prognóstico, de alguma coisa, realmente é assim. Agora, o que chama atenção é a coisa assim, sabe? Uma palavra que me faz. É uma coisa tão chucrinha, né? Tão de qualquer jeito, né? Você vê o sorteio da Champions, aquele negócio bonito. É tanto. Parece que eles fizeram no fundo. Mundo. Parece que eles fizeram no fundo do quintal, né? Puseram um pano no fundo. Parece a época que eu era criança lá na Penha, que a gente tinha festa de casamento, que os caras cobriam, metiam uma lona no fundo do quintal e fazia aqueles picles com repolho, sabe? É verdade. É um negócio, sabe? Você botava o picles no repolho, colocava. De repolho. Pegava um repolho e colocava picles lá e você tirava e tal. Aí tubaína, sentado em caixote, sabe? Essas coisas. Mas se é para fazer o sorteio, faz coisa que presta. A CBF é cheia da grana, desvia um pouco menos. Negócio, uma coisa chucra, né? Coisa assim, bem qualquer jeito, né? Nas coxas. Sem graça. Muito, né? Então não faz. Avisa, foram sorteados esses aqui, então. Negócio, É uma pena, né? Mas a enquete desta quarta quer saber a opinião de você aí de casa sobre as quartas de final da Copa do Brasil. Qual dos paulistas se deu melhor no sorteio? Foi o Corinthians que pega a Chape, o Santos que encara o vencedor de Cruzeiro e Atlético Paranaense, ou o Palmeiras que enfrenta quem sair do duelo entre Bahia e Vasco? Eu acho que foi o Palmeiras. E vocês? Imagina, eu não tenho a menor dúvida. Corinthians, com todo o respeito que merece o Chapecoense. Mas da sequência tem Grêmio ou Flamengo, não é isso? Não, sim, mas estou falando do
Da primeira. Das quartas de final. A Chapecoense é sossegada também, né? Mas é que eu já fico pensando no outro jogo. O Atlético Mineiro, gente. São 2 jogos, Não, sim, claro. Ser infeliz no jogo. A gente tem que partir de alguma coisa, óbvio, né? E partindo de alguma coisa, acho que o Corinthians teve alguma vantagem. Mas o Palmeiras não pegou a chave ruim, né? Assim. Né? Teoricamente, ele tem como eliminar com uma certa tranquilidade o Bahia ou o Vasco. O Bahia, né? Que foi 3-0 no jogo e tal. Bahia um pouco mais complicadinho. Mas acho que Corinthians, para ter um voto só Corinthians. Porque, claro, é óbvio, todos os jogos são difíceis nessa fase. Todos são. Mas é melhor para o Corinthians, de repente, enfrentar uma Chapecoense do que pegar um Flamengo, um Grêmio, um Cruzeiro. E a cobra fuma. Palmeiras. Enfim, não dá. Cadê o cadarço do seu sapato, Não precisa, homem? isso aqui é um tênis moderno, não precisa de cadarço. Tênis moderno não tem cadarço. Nunca vi essa, gente. Cada uma que esse homem inventa. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro. São Paulo recebe o Botafogo daqui a pouquinho, 9 horas, em jogo que, dependendo de uma combinação de resultados, pode levar o tricolor à liderança da competição. O nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está lá no Morumbi, acompanhando a expectativa para mais um jogo do tricolor. Boa noite, Silvestre. Fala, Michele, um beijo para você, uma boa tarde para todo mundo, boa noite para quem preferir. Eu falo dos subterrâneos do estádio Cícero Pompeu de Toledo, aqui a zona mista. Por esse corredor passarão, por volta das 7h30, os jogadores de São Paulo e de Botafogo. O jogo começa às 9h, o vestiário fica ali, em cima da porta do vestiário, a tradicional e clássica frase são paulina, onde a moeda cai em pé. E para esse lado de cá, quero mostrar para vocês um pouquinho desse bastidor, que é muito legal, o corredor de acesso da imprensa para a zona mista e também para a sala de coletiva, onde falam normalmente os treinadores. E aqui nessa parede, depois da reforma do Morumbi, tem toda essa história de vitórias do São Paulo, glórias do passado. Olha aqui, Gazeta Esportiva, retratada em várias figuras, Gazeta Esportiva dos anos 70, São Paulo campeão paulista, aqui em cima, esse jogo eu quase morri do coração, a final do Brasileiro de 86, que foi disputado em 87 no Brinco, Careca fez gol na prorrogação, depois São Paulo foi campeão nos pênaltis, aqui o Serginho Chulapo, goleador proibido, grande marca também histórica do São Paulo, Taça das Bolinhas, também retratando 1986, 87, São Paulo campeão, e aqui mais uma da Gazeta Esportiva, gol histórico de Peixinho, quando o São Paulo inaugurou o estádio no Morumbi nos anos 60, ainda sem o fechamento dos anéis superiores, né? Você vê o anel aqui embaixo, a parte de cima ainda não estava pronta, que foi apenas entregue em 1970. E por que eu estou nostálgico dessa forma? Porque eu não aguento mais perder. Tô brincando, gente, é que o São Paulo hoje, depois de 3 anos, pode liderar novamente o Campeonato Brasileiro. A última vez que o São Paulo ficou em primeiro lugar foi na 7ª rodada, se não me engano, do Campeonato Brasileiro de 2015, há praticamente 3 anos, em junho de 2015, e isso pode acontecer hoje, caso o São Paulo, brincadeiras à parte, vença o Botafogo. O São Paulo precisa da vitória sobre a Estrela Solitária aqui no Morumbi, e torcer por uma combinação de resultados que hoje é bem provável que aconteça. O Fluminense encara às 9h45 o Grêmio em Grêmio, como gosta de falar o Flávio Prado, quer dizer, parada dura para o Fluminense. O Fluminense não pode vencer, o Fluminense é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro, que está em 3º lugar, o São Paulo é o 4º, o Atlético Mineiro encara às 7h30 da noite a equipe do Sport na Ilha do Retiro. O Atlético Mineiro que vem abalado por um possível desmanche, o Sport venceu o Palmeiras fora de casa na última rodada, ou seja, a chance do Atlético e do Fluminense não ganharem e do São Paulo fazendo o dever de casa vencer, é uma combinação que colocaria o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro por hora, ou seja, dormiria líder, porque amanhã o primeiro colocado, o Flamengo, joga em casa no Maracanã contra o Bahia. O técnico Aguirre, como de costume, fechou os treinamentos táticos nas últimas horas, a escalação é um mistério, tem gente suspensa, jogador retornando. O Adriano Dolfi, o nosso querido Jordi, esteve no CT do São Paulo ontem e tenta desvendar os mistérios desse tricolor que não tem equipe definida ainda para o jogo dessa noite. Como de costume, na véspera de jogos, imagens liberadas apenas durante o aquecimento. O técnico Diego Aguirre tem problemas para montar o São Paulo e prefere a privacidade. Sem Hudson e Éder Militão suspensos, Petros e Regis devem ser os prováveis substitutos.
Na zaga, Arboleda e Bruno Alves estão pendurados com 2 cartões amarelos. Chance para Anderson Martins voltar ao time titular, caso o treinador decida pelo rodízio de jogadores. As coisas acontecem naturalmente, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar forte, se dedicar, porque não adianta a gente querer atropelar as etapas, né? Tenho certeza que o grupo tá bem forte, estamos caminhando no caminho certo e com certeza nós iremos colher os frutos. Invicto e no G4 do Campeonato Brasileiro, os jogadores e a comissão técnica já fazem planos mais otimistas, inclusive pensando no título. O que a gente tem sempre discutido nas nossas conversas internamente é estar ali, né, perto do bolo ali nas primeiras colocações, para quando chegar a fase decisiva mesmo, né, que é os últimos 10 jogos que a gente pensa, a gente está ali brigando, né, ponto a ponto. E o zagueiro Anderson Martins revela que este sonho só está sendo possível graças ao elenco ter mudado a postura, logo que Diego Aguirre assumiu a equipe, quando o tricolor vivia o auge da sua crise. Essa mudança de pensamento, mudança de atitude foi o que fez toda a diferença e a gente tem procurado se impor dentro dos jogos, né? E mostrar a dedicação ou até mesmo a confiança, né? Que precisava voltar para que as coisas voltassem a acontecer. Então, o futebol é muito disso, confiança, e eu acho que o grupo tá confiante, tá crescendo, com muito trabalho, muita humildade. A gente está no caminho certo. Bons tempos em que o time era divulgado bem antes, a gente acompanhava o treinamento. Enfim, o São Paulo joga contra o Botafogo. O São Paulo pode ser líder hoje à noite. O Botafogo é o 12º colocado. Se o São Paulo ganhou na rodada passada fora de casa do América no Horto por 3-1, o Botafogo empatou no Engenhão por 1-1 com o Vitória. E eu retorno daqui a pouquinho para tentar conversar com a torcida, que vai chegar em bom número hoje para esse jogo, Michele. Valeu, Alexandre Silvestre, muito obrigada. O Silvestre hoje está ansioso, né? Tá feliz aí com esse jogo. Boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Flávio. De novo? De novo, porque a audiência é rotativa, né? Tem gente que está chegando agora. É verdade. Você também, né? Já falei do seu Tá tudo certo. Gente, vou tentar tirar o sapato do Celso Cardoso para mostrar aqui que não tem cadarço, uma coisa muito estranha. Vocês não tem que nesse tênis dele, é bizarro, Silvio. Nossa Senhora. É lindo. Bom, sobre o São Paulo... É compreensível a empolgação. Né? Um time que quase caiu no ano passado, que nos últimos anos tem feito campanhas ruins, especialmente no Campeonato Brasileiro, de repente, depois de 3 anos, pode assumir a liderança do campeonato pela primeira vez. Claro, é só um significado, digamos, de importância simbólica. Né? O ideal é assumir a liderança e não sair mais até o final do campeonato. Mas não deixa de ser um feito para ser comemorado, diante das baixas expectativas em relação a esse time, Flávio. Então, o Aguirre, ele foi aos poucos colocando o jeito dele de trabalhar, que é um jeito de jogar com a bola muito retida aqui atrás. Ele às vezes ataca, faz uma marcação mais ofensiva, mas logo que faz gol, ele fecha e contra-ataca. E tem funcionado, está andando, o time foi ganhando moral, começou primeiro só não perder, agora começa a ganhar alguns jogos, tem uma tabela boa, uma tabela interessante, conseguiu uma vitória expressiva no domingo contra o América lá em Minas, que embora você olha na tabela, bom, ganhar do América é tranquilo, mas quando você olha o que o América fez até então, o América tinha 100% de aproveitamento lá em Minas, e aí o São Paulo foi lá e ganhou do América, né? Ele empatou com o Palmeiras outro dia aqui em São Paulo, está longe de ser um time fraco o América, mas há que se esperar, há que se ter calma. Entendo, sim, como você falou, o entusiasmo do torcedor, porque o time ninguém esperava nada e ele está chegando, pode ser líder e tal. Mas é muito cedo para a gente... Até porque, se começar a crescer muito, a diretoria começa a fazer leilão, vender jogador, aquela coisa toda. A gente não sabe o que vai acontecer com o Diego Aguirre depois da Copa. Ele tem opção de ir para dirigir a seleção do Uruguai. Então é legal. São Paulino curta porque é um momento legal. Quanto tempo vai durar, a gente não sabe. Aproveite o momento. 2 partidas abriram ontem a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. São Bento e Figueirense empataram em 1-1. Esse jogo aconteceu em Sorocaba. Veja os gols da vitória do Londrina diante do Coritiba. Londrina e Coritiba fizeram um duelo paranaense no Estádio do Café. Pedro Henrique fez 1-0 Tubarão.
O empate do Coxa veio 4 minutos depois, em grande estilo, com Alisson Farias. De pênalti, Germano recolocou o Londrina em vantagem. A resposta veio na mesma moeda. O goleiro Wilson bateu bem e colocou lá dentro. Mas o time da casa foi pra cima e conseguiu a vitória com esse gol de Silvio e ficou nisso. Londrina 3, Coritiba 2. A seleção brasileira, depois de pouco mais de uma semana de treinamentos, pode contar com a presença de todos os convocados. O lateral direito Danilo foi o personagem da entrevista coletiva desta quarta-feira. Enfim, todos juntos. Depois da merecida folga após a conquista do título da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Marcelo e Casemiro desembarcaram no centro de treinamento do Tottenham e se juntaram ao restante do elenco da seleção brasileira. A recepção foi calorosa, inclusive com o técnico Tite, dando as boas-vindas aos últimos atletas que faltavam se apresentar em Londres. À tarde, Marcelo e Casemiro já estavam participando do treinamento com os demais jogadores. Agora, com todos os 23 convocados à disposição, Tite poderá colocar em prática todas as suas ideias e tirar o máximo proveito dos trabalhos em solo inglês. Só que o clima de mistério permanece e o comandante segue sem dar pistas da equipe que começará o amistoso contra a Croácia no próximo domingo em Liverpool. Entrevistado no dia, Danilo falou sobre a convocação para a Copa e a provável chance de ser o titular da lateral direita. A minha volta à seleção foi uma coisa que foi bastante trabalhada e bastante pensada a partir do momento que eu decidi deixar o Real Madrid. Não foi uma decisão fácil, mas eu tava muito confiante que eu mudando de clube e entrando num novo projeto, onde eu pudesse ter mais tempo de jogo, onde eu pudesse me sentir mais importante, certamente eu poderia voltar para a seleção brasileira. Então eu apostei junto com a minha família, junto com as pessoas que trabalham comigo, e eu acho que foi acertado. Eu não tenho que fazer nada diferente daquilo que eu faço no meu clube no dia a dia. Certamente foi isso que levou o Tite a me convocar, levou a comissão técnica a apostar por mim. Então o que eu busco fazer é trabalhar na intensidade que eu trabalho sempre no meu clube, jogar da maneira que eu jogo sempre no meu clube, e tenho certeza que assim é a melhor maneira de poder ajudar e conquistar o meu espaço aqui dentro. Seleção se definindo, né, Flávio? Eu acho natural que alguns jogadores ainda sonhem com a condição de titular, que pode acontecer. A posição está aberta, né? A lateral direita está aberta, era do Daniel Alves, não se cogitava nada diferente. Acho que Danilo e Fagner chegam na mesma condição. Na mesma condição, também acho. O Fagner está atrás do ponto de vista físico, mas, por outro lado, o Tite o conhece bem, porque trabalhou com ele no Corinthians. E o Tite não gosta, não é que não gosta, ele acha que o Danilo tem algumas dificuldades táticas. O entendimento de jogo do Danilo, o Tite considera inferior ao do Fagner. Então, por isso que eu acho que se a condição for muito parecida fisicamente, joga o Fagner. Pelo entendimento tático. O Tite estima um time muito tático, né? O time do Brasil é um time eminentemente tático. É claro que ele vai facilitar a vida dos craques, vai jogar com a ponta, o Neymar, mas atrás ele não dá para brincar. Tático, ele não é um time individual, não é o individual que vai prevalecer, é o tático, é o todo, é o conjunto, né? Hoje a gente estava comentando numa reunião e acho que me falaram que o Vampeta disse que o Brasil não passa da primeira fase. Até onde o Brasil chega, Flávio? O Vampeta, ele tá com sacanagem, desculpe a palavra, porque ele é campeão do mundo. Ele é o último campeão do mundo, do último melhor campeão do mundo. Então, o que está acontecendo? Todos os últimos campeões do mundo, 2002, estão recebendo um monte de convites para ganhar uma nota, porque são os últimos, né? Tem um monte de eventos e tal. Os de 94 ganham menos. E os de 70 menos. Então ele falou, se alguém ganhar antes de eu morrer, vai diminuir o meu cachê. O Vampeta é um gozador, é um brincalhão. Então ele está só brincando, será? Está brincando, está tirando sarro. Não, eu não sei se ele vai torcer ou não, mas ele está fazendo uma conta matemática. O cachê dele baixa se alguém ganhar agora. Não é do interesse dele que... Não, mas você acha que o Brasil vai até aonde? Eu acho que o Brasil tem tudo para chegar em semifinal. Semifinal? Semifinal. Acho que o Brasil chega. Eu acho que não chega. Dependendo do adversário de quartas, ele pode se enroscar, mas ele passa bem pela primeira fase. Quando eu digo bem, não é goleando, não. Passa bem. Então. Oitava de final, um jogo muito chato, ou México ou Alemanha. É muito chato, mas acho que deve ser México, o Brasil deve passar. Aí quartas o negócio já começa a ficar mais pesado. Pode ser uma Bélgica e tal, aí o negócio engrossa. Mas eu vejo o Brasil em semifinal. E aí
semifinal é semifinal, E seja aí, o que Deus Celso? quiser. Eu não estou tão otimista, não. Eu disse ontem, né, que eu acho que tem muito a ver com o jogo de estreia. Acho que se o Brasil, de repente, tropeçar diante da Suíça, ele vai ter problemas sérios para passar de primeira fase. Que aí vai entrar contra uma Sérvia com a obrigação de vencer, com peso nas costas e tudo mais. E, de repente, se não se classificar em primeiro, nem lembro falar, vai pegar uma Alemanha numas oitavas de final. Se a Alemanha ganhar do México, né? Sim. Porque o México vai para cima da Alemanha. Esse é o ponto. Jogar com o Osório é um pepino. Você pode ganhar de 7-0, mas você pode tomar uma goleada, porque ele vai para cima. Se o Osório jogar com a Alemanha, vai ser um jogo sensacional, né? Primeiro jogo do grupo. Ele vai para cima da Alemanha. É que vai acontecer, toma de 7-0, pode. Mas ele pode ganhar da Alemanha também. E o Brasil é a mesma coisa, Brasil e México. Ele vai para cima do Brasil. Ele vai para cima. Então. México não ganha da Alemanha. Então, teoricamente não. O que eu quero dizer é que ele vai para cima. Ele vai jogar de igual para igual. Tá. O que é uma virtude e um defeito, dependendo da ótica que você olhe. Já que é para perder, vamos perder de cabeça Porque erguida. jogando futebol legal, que eu defendo. E se ele for jogar contra o Brasil, apesar do enorme respeito que os mexicanos têm pelo Brasil, ele vai atacar o Brasil. Aí é que tá o problema. Pode ser bom e pode ser ruim, depende. É que estão menosprezando. Não, estou dizendo a seleção. Torcedor, tá achando que o jogo com a Suíça vai ser barbada? Não vai. Talvez seja o mais difícil jogo da seleção brasileira nessa primeira fase. Porque tem a questão tática da Suíça, a defesa sólida, o nervosismo de estreia. Não sei, eu prevejo. Posso estar errado, espero estar errado. Mas eu prevejo muitas dificuldades. Só precisa tomar cuidado. E estou desconfiado que o Brasil talvez nem vença a Suíça na estreia. Olha, só precisa tomar cuidado com uma coisa. Hoje o futebol, voltando à história do tático, ele é eminentemente tático. É isso aí. Quando você tem um sistema de jogo definido, é mais fácil. O Brasil tem 2 anos de trabalho só. Não esqueça que o Brasil perdeu os 2 primeiros anos com a história do Dunga. Sim. O Tite pegou da estaca 0. O Tite fez um trabalho mais psicológico do que tático. Ele não mexeu muito no time. Ele deu uma ajeitada em algumas peças, mas trabalhou a cabeça dos jogadores e o Brasil foi espetacular. O Brasil não foi testado na adversidade. Isso é uma realidade. Ele só perdeu um amistoso para a Argentina. Qual será a reação na adversidade? Quando a Espanha perdeu da Suíça na estreia em 2006, ela tinha um sistema... 2010, desculpe. Ela tinha um sistema definido que não mudou nada. Claro, perdeu, mas seguiu a vida e foi campeão do mundo. Ela tinha um sistema definido. O Brasil tem uma ideia tática que não deu tempo de ser colocada definitivamente. Não é um sistema de jogo. Se o Tite sair, esse sistema cai. O sistema, na verdade, o time desmonta, começa do zero, que é um pepino para o Brasil. Se o Brasil tivesse uma organização séria no futebol, já no momento que foi anunciado o time, faria como fez a Alemanha. O Tite é o técnico do Brasil até 2022. Como a Alemanha já anunciou, Joaquim Low, técnico da seleção até 2022. Aí você teria tempo de criar um sistema. Se o Brasil ficar, por exemplo, em terceiro lugar nessa Copa, é um mau resultado? Eu não acho. Eu acho ótimo. Agora, se o Brasil ficar em terceiro, o Tite cai? Claro que cai. Acho que não. Do jeito que é aqui, tem que dar uma cabeça. Bom, esse é o problema. Ao contrário do Brasil, a Argentina do Celso Cardoso decidiu fazer um amistoso em casa antes de viajar para a disputa da Copa do Mundo. O destaque do jogo contra o Haiti foi, mais uma vez, o meia Lionel Messi. A seleção alviceleste se despediu do país depois de golear o Haiti por 4-0 no estádio La Bombonera. Lionel Messi deu um espetáculo e marcou os 3 primeiros gols da Argentina, além de dar uma assistência para o gol de Higuaín. Apesar do grande destaque na partida, La Pulguita ressaltou o trabalho em equipe. Não dependemos de um jogador apenas, principalmente hoje em dia, como está o futebol, cada vez mais complicado. Essa seleção não é só Lionel Messi. Temos ótimos valores individuais e aos poucos, com muito trabalho, vamos ficar fortes a nível de equipe. O time argentino ainda tem um amistoso contra Israel no dia 9 de junho, antes da estreia na Copa dia 16 contra a Islândia. Vamos com muito entusiasmo, como fomos sempre. A verdade é que não tenho dúvidas que de pouco em pouco faremos muito. Com o passar da competição, cresceremos dentro dela e iremos bem. Quer falar, Flávio? Flávio quer falar. Só queria falar uma coisa. Esse não tem time. A Argentina não tem time. Ela depende da individualidade. Ela tem um gênio chamado Lionel Messi, um jogador extraordinário, maravilhoso, mas não tem time. Tá. Você olha e não tem time. Não existe time. O Celso falou que a Argentina vai ganhar a Copa.
Então, pode ganhar. Não, ela tem um gênio. Falei um tempo atrás. Ela tem um gênio, mas ela não tem time. Eu acho que as pessoas estão entendendo bem o que eu quero dizer. Uma coisa é você ter um time. A Espanha ela tem um time, a Alemanha tem um time. Não importa quem está jogando, ela tem um time, ela tem um sistema para trabalhar. A Argentina não tem nada. Ela pôs aquela mala daquele Balsa como técnico, perdeu um tempão. São Paulo chegou agora em cima da hora, a Argentina quase sendo eliminada. Tomou 6 da Espanha. É um negócio terrível. Aí ele está tentando montar, mas o sistema dele também exige um certo tempo para ser adaptado. E os jogadores, eles estão vindo de lugares muito distantes, com pouco tempo para treinar. Então, a senhora argentina não tem time, ela tem o Messi. Não tem conjunto. Nada. Né? E olha a chave da Argentina. Ela pega a Islândia, que é um jogo muito duro, que é um time muito bem montado. Aí, qual é o segundo jogo? O segundo jogo é a Croácia. Aí é mais chato. Bem difícil. Rakitic, Perisic, Modric, um timaço, que vai pegar o Brasil no domingo. E o último jogo é contra a Nigéria. Que também já foi algoz da Argentina no passado. Sabe aquela coisa que não tem o que perder. É uma chave terrível para uma seleção que não tem um time. Ela depende de individualidade. Você quer rever seu palpite para vencer a Copa do Mundo? Sim. Quer rever? Quero. Atenção, gravando agora. Espanha. Espanha? Mudou tudo? Não é mais a Argentina? Eu não ficarei surpreso se a Argentina não passar da primeira fase. Ela depende do Messi, ela depende da individualidade. E depender de individualidade num evento de esporte é muito complicado. Pode acontecer, claro que pode, mas ela não tem time, não tem um time montado. Seu palpite para ganhar a Copa? Também? O que você acredita? O meu sempre foi, né? Agora que o Celso falou que a Argentina não ganha, que vai dar a Argentina, gente. Agora eu acertei os últimos 2 campeões do mundo. Para mim, primeiro Espanha, os favoritos pela ordem. Espanha, depois Alemanha, e aí entra Brasil, Bélgica... França eu não coloco tanto assim, porque eu acho que eles têm um bom elenco, mas tem um técnico muito mala. E a gente vai ter muito tempo para falar de Copa do Mundo. Mas isso aí, gente, não quer dizer nada. De repente um jogo muda tudo. Nós estamos falando... porque futebol é uma caixa de surpresa. Nós estamos partindo de perspectivas. A Bélgica tem um tremendo time. Ela tem time, modelo de jogo, tudo definido, sistema e grandes jogadores. Ela tem, essa pode chegar. Bom, a gente já está projetando, a gente já está no clima de Copa do Mundo. Vamos conhecer hoje a sede de Rostov-on-Don, cidade que será muito importante para a seleção brasileira. Se você ainda não conhece a cidade de Rostov-on-Don, prepare-se, porque ela ficará muito conhecida para os brasileiros. Será neste estádio, a Arena Rostov, que a nossa seleção irá estrear na Copa do Mundo diante da Suíça, dia 17 de junho. A cidade, localizada no sul da Rússia, é margeada pelo rio Don, daí o nome Rostov-on-Don. O turismo não é uma das características do local. O principal centro de encontro é a Rua Pushkin, batizada com o nome do escritor Alexander Pushkin. Lá os torcedores encontrarão bares e restaurantes para fazer aquela boquinha depois dos jogos. Rostov é uma cidade voltada ao trabalho. A construção naval e a fabricação de produtos químicos, bem como a maquinaria agrícola, são as principais fontes de renda. A ligação com os mares Cáspio, Báltico e Branco, através de um canal, faz com que a cidade seja um importante centro comercial do sul da Rússia. Mas não é só de trabalho que se fala por lá. O Rostov, equipe da cidade, vem se destacando muito nos últimos anos, chegando até a disputar a Liga dos Campeões na temporada passada. A partir do segundo semestre, a equipe ganhará um estádio completamente novo. A Arena Rostov tem capacidade para 45 mil pessoas e na Copa do Mundo será palco de outros 4 jogos, além da estreia do Brasil. No dia 20 de junho, Uruguai e Arábia Saudita pela segunda rodada do Grupo A. No dia 23, Coreia do Sul e México pela segunda rodada do Grupo F. No dia 26, Islândia e Croácia, na última rodada do Grupo D. E, por fim, uma partida das oitavas de final. O primeiro do Grupo G contra o segundo do Grupo H.
Rostov-on-Don, uma cidade que respira trabalho, mas que também vive o esporte intensamente. Uma mistura pra lá de interessante, que nós brasileiros desejamos que inspire a seleção na estreia da Copa do Mundo. Eu estava falando de sede do Brasil, né? Uhum. O Brasil joga domingo, mau gosto, cara. Não pelo lugar que eu amo. Um dos maiores dias da minha vida foi 4 de janeiro de 2018, quando eu passei o dia em Liverpool, né? Mas Liverpool foi a sede do Brasil na Copa de 66 e tomou pau direto, foi eliminado na primeira fase. Mas aí eu estava fuçando aqui, o jogo vai ser no campo do Liverpool, no Anfield. Não no Goodson Park, que o Anfield nem existia, eu era muito pequeno. No Goodson Park é o estádio do Everton, onde o Brasil tomou as burdoadas, né? Então, menos mal. Mas, pô, eu sou bem supersticioso, né? Eu nem ia querer jogar em Liverpool. Pô, tem a Inglaterra, então vai jogar no lugar onde o Brasil tomou pau em 66. Se o Zagallo tá nessa, ele não aceita nunca. Se é o Zagallo, ele não joga lá. Vamos para qualquer lugar, jogamos na vizinhança de Liverpool. Pô, os caras foram logo que é um sonho essa cidade. Feia pra caramba, mas tem os Beatles, né? Só que o Brasil tomou um pau lá que eu bato aqui, ó. Eu fico meio cabreiro disso aí. E agora é hora de conferir a rodada desse meio de semana no Brasileirão. 3 partidas começam às 7h30. O Vitória recebe o Internacional em Salvador, o Vasco enfrenta o Paraná em São Januário e no Recife o Sport joga com o Atlético Mineiro. 9 horas em Chapecó, Chapecoense recebe o Ceará, no mesmo horário São Paulo enfrenta o Botafogo no Morumbi. 9h45 tem Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão, Grêmio e Fluminense em Porto Alegre. Amanhã, 4 da tarde, o Flamengo joga com o Bahia no Maracanã. 6 horas, o Corinthians recebe o América Mineiro na Arena em Itaquera e Atlético Paranaense e Santos fecham a rodada 9 da noite na Arena da Baixada. A gente volta a falar com o repórter Alexandre Silvestre, que segue no Morumbi, ansioso, acompanhando aí a movimentação para o jogo de daqui a pouquinho, às 9 horas, entre São Paulo e Botafogo. Mais uma vez é com você, Silvestre! Agora do lado de fora, Michele, tá faltando o comprador para os ambulantes que vendem camisa aqui na porta do Morumbi. O público deve ser bom, como eu disse na entrada anterior, mas certamente essa crise, greve, que assola o nosso país, interfere e influencia na movimentação da torcida que vem para o estádio. O transporte ainda não está totalmente restabelecido, combustível e impostos voltando paulatinamente, mas muita gente que viria não vem, até porque a torcida do São Paulo está animada com essa possibilidade de figurar na liderança do campeonato momentaneamente, mas diante da crise são paulina dos últimos tempos, ser líder está de bom tamanho. Aqui a barraquinha da Miriam, do Bigode, devidamente autorizada para trabalhar, né, pela prefeitura. Voltaram, hein? Fazia tempo que eu não via vocês, hein? Boa noite, Michele. Aê, Bigode. Vem comer o pernilzinho, Michele. Quanto que tá esse pernil aí? Tá R$13 mesmo. 13? Nossa senhora, a inflação! Eu não, tudo bem, você faz o seu negócio, mas tá osso, hein? Mas é bom que eu sei. Agora, 13 conto é caro pra caramba. Esses caras gastaram alguns reais com cerveja, comeram já ou não? Comemos. Já, de boa. Há anos que a gente come. Como é que é o nome, seu Paulinho? Ezequiel. Ô, Ezequiel, você tá empolgado ou eu estou exagerando por essa possibilidade do São Paulo assumir a liderança do campeonato? Cara, eu tô empolgado, confiante, com certeza, no mínimo 4-0 hoje. Ô, louco. Eu falei pra minha esposa, tava sem gasolina, eu falei, ó, vou abastecer o carro, se não abastecer o carro eu vou de metrô, vou de ônibus, mas amanhã eu não falto no Morumbi. Não falto. Como é que você fez pra vir pra cá? Eu consegui abastecer 6 horas da manhã, consegui abastecer. E aí eu trouxe a galera aqui comigo, tamo aí. São Paulo tá de tanque cheio ou ainda é cedo pra falar isso? Ah, tá sequência invicta no Brasileiro, né? Acho que hoje dá pra embalar mais uma vitória, 2-0 hoje. Empolgado também com essa possibilidade de assumir a liderança? Você já fez as contas, o que precisa, o que não precisa? Com certeza, cara. São Paulo depois do América aí, não é também menosprezando o América, mas pelo que jogou, eu acho sinceramente que vai dar trabalho. Sinceramente. Tabela da frente ali entre os 4 a gente chega, sem dúvida. Beleza, muito obrigado, pessoal. Bom jogo para vocês. A partida começa às 9 da noite. O movimento aqui do lado de fora, como eu disse, ainda não é muito intenso. Quase 20 mil ingressos vendidos. O setor de arrecadação do São Paulo acredita em 30 mil pessoas. Eu acho muito. Pela minha experiência aqui de estádio, eu acho muito 30 mil, mas acima de 20, com certeza, é o São Paulo tentando assumir, pelo menos dormir líder do Campeonato Brasileiro. Para isso tem que ganhar do Botafogo e torcer para o Fluminense e para o Atlético Mineiro não vencerem. E aí amanhã é secar o Flamengo.
Um abraço. Abraço, Silvestre. E dá um recado pra tia do pernil. Fala que eu vou sim comer esse sanduíche, que eu amo sanduíche de pernil. Manda um beijo pra ela. Eu comia um lá na padaria 21 de abril, onde eu morava, lá no Belenzinho. Ah, meu Deus, como eu amo. Gente, eu amo essas coisas do povão, tá? Beijo, Silvestre. Dá um beijo na tia aí da perua. Fala, vocês vão falar alguma coisa? Não. Depois desse depoimento, eu vou falar o quê? Não, porque você só come sushi e sashimi. É sensacional esse tipo de coisa. Teve um tempo que proibiram a tia do pernil. Eu essas adoro, coisas são bem legais. gente. Só que, de novo, né? Não é nem ser chato, é uma questão de lógica. Tem que ter um match day, né? Tem que trazer público. Sabe, por exemplo, preparar você que tem criança pequena, um espacinho para a criança brincar. Bom, a brinquedoteca. Atrair público, fazer uma coisa, sabe, trazer para um público legal, fazer coisas bacanas, promoções, brincadeiras. Tem um clube pequenininho no interior de Santa Catarina chamado Tubarão. Tubarão, ele faz o match day. Por exemplo, ele é de uma empresa, claro, é de um empresário. E o estádio cabe só 3 mil pessoas. É a maior média de público de Santa Catarina. Eles vão até aumentar o estádio. Legal. O cara não torce exatamente o Tubarão, mas é um evento, ele vai fazer uma coisa bacana. Você precisa de lugar para levar sua família, né? Então, aí aqui, primeiro que é um inferno, uma guerra, né? Briga. Segundo, não tem nada, sabe? Faz um match day, faz uma coisa bacana, recebe bem as pessoas. Uma vez eu sugeri, eu não lembro que era diretor de futebol de São Paulo, eu falei para ele, cara, o São Paulo tem essa postura e tal, recebe as mulheres com uma rosa, um cara tocando um saxofone, usa a imagem que você tem, né? Tipo chique, né? De ser um lugar sabe? chique. Pô, legal. O Corinthians com samba, mas uma coisa preparada, um lugar para receber pessoas. Fazer um evento. Marketing, ó, coach. Palmeiras com, sabe, um local de pasta preparado como se fosse uma grande cantina italiana. Sabe, cada um usar a sua origem. Tem um lugar, lá um restaurante. Os Santos com os peixes e tal. Fazer coisa, criar, atrair público, não atrair bando, não atrair gente que vai lá para arrumar confusão, para brigar, levar a família, trocar, sabe? Dar uma nova coisa para o nosso futebol. Mas é tudo largado, é tudo de qualquer jeito. É uma pena, é muito triste. Já começa quando começa o campeonato. Isso, né? tudo largado, assim, tudo de qualquer jeito. No vácuo de um campeonato paulista, numa ressaca danada, sem qualquer tipo de divulgação, de preparação, de evento. Enfim, e ainda com o time que não vai ser o time que vai terminar o campeonato. É isso aí. Bom, e às 9h45 o Cruzeiro recebe o campeonato ao time maranhense. E até o meio do terceiro quarto parecia que o Sampaio seria mesmo campeão. Só que aí a argentina Meli Greter decidiu aparecer. O Veracruz voltou para o jogo e começou a derrubar a vantagem, que chegou a ser de 13 pontos. A equipe de Campinas virou o placar no final do terceiro quarto e conseguiu ampliar na última parcial. Meli Greter terminou a partida com 31 pontos, melhor marca da carreira dela. No fim, vitória do Veracruz por 62-51. O jogo decisivo que vale o título da LBF acontece em Campinas neste domingo às 3 horas da tarde, com transmissão, é claro, da TV Gazeta. E não tem nada acabado, quem ganhar 3 jogos é campeão, né? Então a gente tem mais esse jogo, mais essa chance. Hoje a gente queria fechar aqui em casa com a torcida, mas não foi possível e não tem nada acabado, é cabeça erguida e a gente vai para lá pro 5º jogo para ganhar. Tá todo mundo triste. Mas ainda tem o 5º jogo lá, é trabalhar esses dias que a gente vai ter, acho que são 5 dias, e ganhar lá. Não tem outra coisa para fazer. Merecíamos esta vitória e nada, agora já pensar no domingo porque vai ser outra final dura. A gente sabia que ia ser muito difícil, que é a primeira vez que a Liga tem uma série de 5, com 5 jogos, e agora nós temos que fazer prevalecer nossa força. A nossa força é a defesa, para depois trabalhar mais tranquilo no ataque. Eu acho que a equipe no segundo tempo, emocionalmente se equilibrou mais. Pôde desenvolver o verdadeiro jogo, que é transição, contra-ataque, que a gente não vinha fazendo. Mas estão de parabéns as duas equipes, mais um grande jogo. E vamos pro 5º jogo lá, não há coração que aguente. Que legal, casa cheia, domingão, então aqui na Gazeta, a partir das 2:50, a final com Celso Cardoso na narração. E a gente vai para o resultado da nossa enquete. Qual dos paulistas se deu melhor aí no sorteio da Copa do Brasil? Foi o Corinthians, que pega a Chape, o Santos, que encara o vencedor de Cruzeiro e Atlético Paranaense, ou o Palmeiras, que enfrenta quem sair de Bahia e Vasco? E a maioria diz que foi o Corinthians, 59% dos votos. Tá? A gente encerra o programa de hoje homenageando o Topper Hidden. Olha, Flávia, esse aí você gosta. Ex-baterista da banda The Clash, ele completa hoje 63 anos. Até domingo no Mesa Redonda. Tô de folga no feriado. Celso, tudo de bom pra você. Obrigado. Ó, vocês vão? Hã? Juntos?
Não, ele trabalha e eu vou viajar. Sim, inverteu. Não, inverteu nada. Tchau. Beijo. É aquela história, né? Às vezes você perde o foco no momento mais fácil e aí você tem que correr atrás. Hoje é um jogo bem difícil, mas vejo o Palmeiras numa condição de encarar o Cruzeiro lá. Ele tem encontrado mais facilidade contra adversários fortes fora de casa, que o digo Boca e La Bombonera, né? No Corinthians, o técnico Osmar Loz comandou o último treino antes do confronto de amanhã contra o América Mineiro. Veja com Osmar Garrafa. Ainda sem vencer no comando técnico do Corinthians, o técnico Osmar Loz sabe que o jogo de amanhã contra o América em Itaquera é fundamental para que ele se fortaleça no cargo. Até aqui, com Loz no comando, foram 2 jogos e 2 derrotas. A pressão está aumentando e um novo tropeço poderá colocá-lo em situação difícil. Na atividade de hoje, com a presença do presidente André Sanches, o clima aparentava tranquilidade. Mas essa tranquilidade só vai permanecer com vitórias. Certa ou errada, essa é a lei do futebol. No gramado, Loz permitiu que o aquecimento dos atletas fossem próximos aos jornalistas, mas o trabalho com bola foi distante do nosso olhar. Porém, foi possível identificar qual time irá a campo nessa quinta-feira. E mais uma vez, Loz não vai contar com força máxima. Romero, contundido, foi vetado pelo departamento médico, tem lesão muscular e talvez nem enfrente o Flamengo no próximo final de semana. Além disso, não poderá contar com Maicon, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O técnico corintiano, por outro lado, terá as voltas de Rodriguinho, o jogador que teve um problema dentário no último final de semana, e também com Gabriel. O jogador cumpriu suspensão e está à disposição. O provável Corinthians, que deve ser confirmado logo mais pelo treinador para a partida de amanhã, terá Walter no gol, Mantuan, Balbuena, Henrique e Sid Clay. No meio-campo, Paulo Roberto, Gabriel e Rodriguinho, além do Jadson. No ataque, Matheus Vital e Pedrinho. Do CT Doutor Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Flávio, eu espero que o Corinthians vença, até para dar... Eu gosto muito de quando um trabalho ele é pensado, né? E o Corinthians pode não dar certo, de repente, os Osmar, mas eu acho que tem que dar o tempo necessário. E o Corinthians está sendo coerente, está seguindo uma filosofia, sabe? Está trabalhando como eu sempre achei que deveria trabalhar. Eu defendia já o Carille assumindo a condição de técnico desde quando o Tite foi para a seleção brasileira. E a diretoria resolveu apostar no Oswaldo de Oliveira, no Cristóvão Borges. Cristóvão Borges. E só ficou com o Carille pelo não de outros técnicos, quer dizer. Então, eu acredito nesse trabalho de médio e longo prazo. E ele tem capacidade, já provou isso nas divisões de base. Então, eu acho que contra o Milionários criou muitas oportunidades, tomou um gol que foi num chute muito feliz do adversário. Contra o Inter não jogou bem, mas isso faz parte, poderia ser ele, o Carille, o Tite, qualquer um. O Loz é o melhor nome para o Corinthians, sem dúvida. Se não rolar, mas com 2 jogos. Eu estou impressionado com o número de pessoas que conheciam o trabalho do Osmar Loz. É tudo mentira, ninguém conhece nada, chuta pra caramba, é uma chutação tremenda. E eles já dizem que ele brigou com não sei quem, conversa mole. As pessoas não conhecem o trabalho e começam a criticar porque não conhecem. Que é ridículo, isso é ridículo você criticar porque você não conhece. O cara tem que trabalhar, tem 2 jogos, não dá para saber se ele deu certo ou não. Agora que a escolha correta ele é o cara mais preparado para isso. Se não virar daqui a 15 jogos, tudo bem, mas ou mais até. Mas que está bem preparado para o cargo, tá. Pode não dar certo, mas que está preparado, tá. Decisão da Liga de Basquete Feminino. Ontem o time do Sampaio teve tudo para vencer e encerrar a série, mas aí apareceu a Argentina. Muito prazer. E agora é hora de conferir a rodada desse meio de semana no Brasileirão. 3 partidas começam às 7h30. O Vitória recebe o Internacional em Salvador, o Vasco enfrenta o Paraná em São Januário e no Recife o Sport joga com o Atlético Mineiro. 9h em Chapecó, Chapecoense recebe o Ceará. No mesmo horário, São Paulo enfrenta o Botafogo no Morumbi. 9h45 tem Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão, Grêmio e Fluminense em Porto Alegre. Amanhã, 4h, o Flamengo joga com o Bahia no Maracanã. 6h, o Corinthians recebe o América Mineiro na Arena Itaquera e Atlético Paranaense e Santos fecham a rodada 9h na Arena da Baixada.
A gente volta a falar com o repórter Alexandre Silvestre, que segue no Morumbi, ansioso, acompanhando aí a movimentação para o jogo de daqui a pouquinho, às 9 horas, entre São Paulo e Botafogo. Mais uma vez é com você, Silvestre. Agora do lado de fora, Michele, tá faltando comprador para os ambulantes que vendem camisa aqui na porta do Morumbi. O público deve ser bom, como eu disse na entrada anterior, mas certamente essa crise, greve, que assola o nosso país, interfere e influencia na movimentação da torcida que vem para o estádio. O transporte ainda não está totalmente restabelecido, combustível e impostos voltando paulatinamente, mas muita gente que viria não vem, até porque a torcida do São Paulo está animada com essa possibilidade de figurar na liderança do campeonato momentaneamente, mas diante da crise são paulina dos últimos tempos, ser líder está de bom tamanho. Aqui a barraquinha da Miriam, do Bigode, devidamente autorizada para trabalhar, né, pela prefeitura. Voltaram, hein? Fazia tempo que eu não via vocês, hein? Boa noite, Michele. Aê, Bigode. Não, vem comer o Boa perninho, noite. Michele. Quanto que tá esse perninho aí? Tá R$13 mesmo. 13? Nossa senhora, a inflação! Não, tudo bem, você faz o seu negócio, mas tá osso, hein? Mas é bom que eu sei. Agora, 13 conto é caro pra caramba. Esses caras gastaram alguns reais com cerveja, comeram já ou não? Comemos. Já, de boa. Há anos que a gente Como é que é seu nome, seu Paulino? Ezequiel. Ô, Ezequiel, você tá empolgado ou eu estou exagerando por essa possibilidade do São Paulo assumir a liderança do campeonato? Cara, eu tô empolgado, confiante, com certeza, no mínimo 4-0 hoje. Ô, louco. Eu falei pra minha esposa, tava sem gasolina, eu falei, ó, vou abastecer o carro, se não abastecer o carro, eu vou de metrô, vou de ônibus, mas amanhã eu não falto no Morumbi. Não falto. Como é que você fez pra vir pra cá? Eu consegui abastecer 6 horas da manhã, consegui abastecer. E aí eu trouxe a galera aqui comigo também. São Paulo tá de tanque cheio ou ainda é cedo para falar isso? Ah, tá sequência invicta no Brasileiro, né? Acho que hoje dá para embalar mais uma vitória, 2-0 hoje. Empolgado também com essa possibilidade de assumir a liderança? Você já fez as contas, o que precisa, o que não precisa? Com certeza, cara. São Paulo depois do América aí, não é também menosprezando o América, mas pelo que jogou, eu acho sinceramente que vai dar trabalho. Sinceramente. Tabela da frente ali entre os 4 a gente chega, sem dúvida. Beleza, muito obrigado, pessoal. Bom jogo para vocês. A partida começa às 9 da noite. O movimento aqui do lado de fora, como eu disse, ainda não é muito intenso. Quase 20 mil ingressos vendidos. O setor de arrecadação do São Paulo acredita em 30 mil pessoas. Eu acho muito, pela minha experiência aqui de estádio, eu acho muito 30 mil, mas acima de 20, com certeza, é o São Paulo tentando assumir, pelo menos dormir líder do Campeonato Brasileiro. Para isso tem que ganhar do Botafogo e torcer para o Fluminense e para o Atlético Mineiro não vencerem. E aí amanhã é secar o Flamengo. Um abraço. Abraço, Silvestre. E dá um recado pra tia do pernil. Fala que eu vou sim comer esse sanduíche, que eu amo sanduíche de pernil. Manda um beijo pra ela. Eu comia um lá na padaria 21 de abril, onde eu morava, lá no Belenzinho. Ah, meu Deus, como eu amo. Gente, eu amo essas coisas do povão, tá? Beijo, Silvestre. Dá um beijo na tia aí da perua. Tá, vocês vão falar alguma coisa? Não. Depois desse depoimento, eu vou falar o quê? Não, porque você só come sushi e sashimi. É sensacional esse tipo de coisa. Teve um tempo que proibiram a tia do pernil. Ai, eu essas adoro, coisas são bem legais. gente. Só que, de novo, né? Não é nem ser chato, é uma questão de lógica. Tem que ter um match day, né? Tem que trazer público. Sabe, por exemplo, para preparar você que tem criança pequena, um espacinho para a criança brincar. Bom, a brinquedoteca. Atrair público, fazer uma coisa, sabe, trazer para um público legal, fazer coisas bacanas, promoções, brincadeiras. Tem um clube pequenininho no interior de Santa Catarina chamado Tubarão. Tubarão, ele faz o match day. Por exemplo, é de uma empresa, claro, é de um empresário. E o estádio cabe só 3 mil pessoas. É a maior média de público de Santa Catarina. Eles vão até aumentar o estádio. Legal. O cara não torce exatamente o Tubarão, mas é um evento, ele vai fazer uma coisa bacana. Você precisa de lugar para levar sua família, né? Então, aí aqui, primeiro que é um inferno, uma guerra, né? Briga. Segundo, não tem nada, sabe? Faz um match day, faz uma coisa bacana, recebe bem as pessoas. Uma vez eu sugeri, eu não lembro que era o diretor de futebol de São Paulo, eu falei para ele, cara, o São Paulo tem essa postura e tal, recebe as mulheres com uma rosa, um cara tocando um saxofone, usa a imagem que você tem, né? Tipo chique, né? De ser um lugar sabe? chique. Pô, legal. O Corinthians com samba, mas uma coisa preparada, um lugar para receber pessoas. Pensado. Fazer um evento. Marketing, ó, Palmeiras, coach. Palmeiras com, sabe, um local de pasta preparado como se fosse uma grande cantina italiana. Sabe, cada um usar a sua origem. Tem um lugar, lá um restaurante. O Santos com os peixes e tal.
fazer coisa, criar, atrair público, não atrair bando, não atrair gente que vai lá para arrumar confusão, para brigar, levar a família, trocar, sabe? Dar uma nova coisa para o nosso futebol. Mas é tudo largado, é tudo de qualquer jeito. É uma pena, é muito triste. Já começa quando começa o campeonato. Isso, né? é tudo largado, assim, é tudo de qualquer jeito. No vácuo de um campeonato paulista, numa ressaca danada, sem qualquer tipo de divulgação, de preparação, de evento, enfim, e ainda com um time que não vai ser o time que vai terminar o campeonato. É isso aí. Bom, e às 9h45, o Cruzeiro recebe o Palmeiras no Mineirão. Pela Raposo, o goleiro Fábio e o lateral Edilson falaram sobre a partida de logo mais. E o lateral direito destacou o apoio que a equipe mineira deve receber da torcida. A nossa torcida vai calar toda a torcida deles. Tenho certeza que o Mineirão vai estar lotado pelo grande jogo que é, pelo clássico que é. Pelo que a nossa equipe vem mostrando durante esses jogos. Então, a gente espera fazer um grande jogo. Eles têm um time muito forte, acho que é uma das melhores equipes do Brasil, mas nós também, nossa equipe é muito forte, ainda mais dentro de casa. As duas equipes, ao longo desses anos, principalmente nos confrontos do ano passado, né, fizeram bons jogos e as equipes têm bastante qualidade individual que fortalece o grupo, né? Então, todo jogo, independente de ser no Mineirão ou lá em São Paulo, são jogos difíceis que podem ser decididos em detalhes e esperamos que a gente possa decidir esse jogo com a vitória e fazer o que a gente precisa, que é vencer dentro de casa, para que a gente possa se aproximar aí dos líderes. Já o Palmeiras vê nesse duelo uma chance de se recuperar da derrota para o Sport em casa na última rodada do Brasileirão. Essa partida, aliás, é só o começo de uma difícil sequência do Verdão no campeonato. O Cruzeiro hoje no Mineirão é um complicado desafio de no mínimo 3 que o Palmeiras terá pela frente no Campeonato Brasileiro. Depois da Raposa fora de casa, o Verdão encara o São Paulo sábado à noite no Allianz Parque e na sequência enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. Uma sequência pesada, uma sequência muito difícil, mas uma sequência que tem para todos no Brasileiro. Todo time vai passar por uma sequência assim, uma hora ou outra. E a gente tem que estar preparado. A gente vem trabalhando forte, a gente vem fazendo bons jogos. Alguns tropeços normais. Se não tivesse perdido na rodada passada para o Sport no Palestra, a confiança do time não seria outra? Muito mais positiva? Não abalou nossa confiança, não. A gente continua trabalhando firme e forte. A gente sabe que logo depois de um tropeço a gente tem que levantar a cabeça e caminhar de novo, porque tem outra batalha importantíssima. Johan está tentando um lugar na equipe titular. Tem entrado bem, feito gols. Lucas Lima anda ameaçado, mas o técnico Roger Machado faz mistério. Deixa a dúvida no ar. Tem dúvida, ele está pedindo passagem já, mas eu não costumo desistir do jogador no primeiro momento de instabilidade que ele tem. O Lucas tem sido substituído porque à medida que o jogo vai passando, quando ele já não consegue fazer o que eu acredito que seja importante, a gente promove a substituição. Isso é natural, né? Eu estou trabalhando dia a dia para estar preparado para jogar. Se isso acontecer num jogo fora de casa, eu vou ter que estar concentrado da mesma forma que se fosse um jogo em casa, e vou ter que estar concentrado da mesma forma que quando eu fico no banco e entro durante o jogo. Então, não muda muito, tem que estar concentrado, focado para entrar e fazer um bom jogo e ajudar o Palmeiras. Certo para esta noite é que o Felipe Melo, com o joelho inchado, está vetado pelo departamento médico, assim como o Alejandro Guerra, machucado seriamente no pé e afastado por 3 meses. Borja, com a seleção colombiana, e Diogo Barbosa, suspenso, também são desfalques. Moisés é a grande novidade. Ele e o garoto Arthur, ambos recuperados e relacionados, devem iniciar no banco de reservas. O provável Palmeiras para o jogo contra o Cruzeiro com Jailson no gol. Na defesa, uma linha de 4 com Marcos Rocha na direita, Antônio Carlos e Edu Dracena na zaga e Vitor Luiz na esquerda. No meio-campo, Thiago Santos, o primeiro volante, Bruno Henrique saindo mais para o jogo e Lucas Lima na armação, com Keno numa ponta, Dudu na outra e William de centroavante. Professor Roger Machado.
Você acha que esse Palmeiras vai engrenar? Trava? Mas o Palmeiras fora de casa tem um aproveitamento muito bom, né? Vai pegar o Cruzeiro, que é um time muito bem treinado pelo Mano. Mano e Roger, um duelo legal, um duelo tático bacana, um jogo bom de ver. Agora, eu não sabia que o Palmeiras tinha essa sequência brava aí, São Paulo, depois Grêmio e tal. Em Grêmio, né? E vou te falar uma outra coisa, eu acho que o Borja, que todo mundo reclamou, acha que é limitado tecnicamente, que é grossão, blá blá blá, tá fazendo falta nesse time do Palmeiras. Mas não é por isso que perdeu do esporte, né? Convenhamos que... teve pênalti desperdiçado. Isso acontece. É aquela história, né? Às vezes você perde o foco no momento mais fácil e aí você tem que correr atrás. Hoje é um jogo bem difícil, mas vejo o Palmeiras numa condição de encarar o Cruzeiro lá. Ele tem encontrado mais facilidade contra adversários fortes fora de casa, que o digo Boca e La Bombonera, né? No Corinthians, o técnico Osmar Loz comandou o último treino antes do confronto de amanhã contra o América Mineiro. Veja com Osmar Garrafa. Ainda sem vencer no comando técnico do Corinthians, o técnico Osmar Loz sabe que o jogo de amanhã contra o América em Itaquera é fundamental para que ele se fortaleça no cargo. Até aqui, com Loz no comando, foram 2 jogos e 2 derrotas. A pressão está aumentando e um novo tropeço poderá colocá-lo em situação difícil. Na atividade de hoje, com a presença do presidente André Sanches, o clima aparentava tranquilidade. Mas essa tranquilidade só vai permanecer com vitórias. Certa ou errada, essa é a lei do futebol. No gramado, Loz permitiu que o aquecimento dos atletas fossem próximos aos jornalistas, mas o trabalho com bola foi distante do nosso olhar. Porém, foi possível identificar qual time irá a campo nessa quinta-feira. E mais uma vez, Loz não vai contar com força máxima. Romero, contundido, foi vetado pelo departamento médico, tem lesão muscular e talvez nem enfrente o Flamengo no próximo final de semana. Além disso, não poderá contar com Maicon, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O técnico corintiano, por outro lado, terá as voltas de Rodriguinho, o jogador que teve um problema dentário no último final de semana, e também com Gabriel. O jogador cumpriu suspensão e está à disposição. O provável Corinthians, que deve ser confirmado logo mais pelo treinador para a partida de amanhã, terá Walter no gol, Mantuan, Balbuena, Henrique e Sid Clay. No meio-campo, Paulo Roberto, Gabriel e Rodriguinho, além do Jadson. No ataque, Matheus Vital e Pedrinho. Do CT Doutor Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Flávio, eu espero que o Corinthians vença, até para dar... Eu gosto muito de quando um trabalho ele é pensado, né? E o Corinthians, pode não dar certo, de repente, os Malós, mas eu acho que tem que dar o tempo necessário. E o Corinthians está sendo coerente, está seguindo uma filosofia, sabe? Está trabalhando como eu sempre achei que deveria trabalhar. Eu defendia já o Carille assumindo a condição de técnico desde quando o Tite foi para a seleção brasileira. E a diretoria resolveu apostar no Oswaldo de Oliveira, no Cristóvão Borges. Cristóvão Borges. E só ficou com o Carille pelo não de outros técnicos, quer dizer. Então, eu acredito nesse trabalho de médio e longo prazo. E ele tem capacidade, já provou isso nas divisões de base. Então, eu acho que contra o Milionários criou muitas oportunidades, tomou um gol que foi num chute muito feliz do adversário. Contra o Inter não jogou bem, mas isso faz parte, poderia ser ele, o Carille, o Tite, qualquer um. O Loz é o melhor nome para o Corinthians, sem dúvida. Se não rolar, mas com 2 jogos. Eu estou impressionado com o número de pessoas que conheciam o trabalho do Osmar Loz. É tudo mentira, ninguém conhece nada, chuta pra caramba, é uma chutação tremenda. E eles já dizem que ele brigou com não sei quem, conversa mole. As pessoas não conhecem o trabalho e começam a criticar porque não conhecem. Que é ridículo, isso é ridículo você criticar porque você não conhece. O cara tem que trabalhar, tem 2 jogos, não dá para saber se ele deu certo ou não. Agora que a escolha correta ele é o cara mais preparado para isso. Se não virar daqui a 15 jogos, tudo bem, mas ou mais até. Mas que está bem preparado para o cargo, tá. Pode não dar certo, mas que está preparado, tá. Decisão da Liga de Basquete Feminino. Ontem o time do Sampaio teve tudo para vencer e encerrar a série, mas aí apareceu a argentina Melly Greter e forçou o jogo 5.
O ginásio do Castelinho, no Maranhão, ficou lotado para ver o jogo 4 das finais da Liga de Basquete Feminino. A partida era decisiva para o Vera Cruz. Uma nova derrota para o Sampaio Basquete daria o título do campeonato ao time maranhense. E até o meio do terceiro quarto parecia que o Sampaio seria mesmo campeão. Só que aí a argentina Meli Greter decidiu aparecer. O Vera Cruz voltou para o jogo e começou a derrubar a vantagem, que chegou a ser de 13 pontos. A equipe de Campinas virou o placar no final do terceiro quarto e conseguiu ampliar na última parcial. Meli Greter terminou a partida com 31 pontos, melhor marca da carreira dela. No fim, vitória do Vera Cruz por 62-51. O jogo decisivo que vale o título da LBF acontece em Campinas neste domingo às 3 horas da tarde, com transmissão, é claro, da TV Gazeta. E não tem nada acabado, quem ganhar 3 jogos é campeão, né? Então a gente tem mais esse jogo, mais essa chance. Hoje a gente queria fechar aqui em casa com a torcida, mas não foi possível e não tem nada acabado, é cabeça erguida e a gente vai para lá pro 5º jogo para ganhar. Fica todo mundo triste, mas ainda tem o 5º jogo lá, é trabalhar esses dias que a gente vai ter, acho que são 5 dias, e ganhar lá. Não tem outra coisa para fazer. Merecíamos esta vitória e nada, agora já pensar no domingo porque vai ser outra final dura. A gente sabia que ia ser muito difícil, que é a primeira vez que a Liga tem uma série de 5 com 5 jogos, e agora nós temos que fazer prevalecer nossa força. A nossa força é a defesa, para depois trabalhar mais tranquilo no ataque. Eu acho que a equipe no segundo tempo emocionalmente se equilibrou mais. Pôde desenvolver o verdadeiro jogo, que é transição, contra-ataque, que a gente não vinha fazendo. Mas estão de parabéns as duas equipes, mais um grande jogo. E vamos pro 5º jogo lá, não há coração que aguente. Que legal, casa cheia, domingão, então aqui na Gazeta, a partir das 10:03, a final com Celso Cardoso na narração. E a gente vai para o resultado da nossa enquete. Qual dos paulistas se deu melhor aí no sorteio da Copa do Brasil? Foi o Corinthians, que pega a Chape, o Santos, que encara o vencedor de Cruzeiro e Atlético Paranaense, ou o Palmeiras, que enfrenta quem sair de Bahia e Vasco? E a maioria diz que foi o Corinthians, 59% dos votos. Tá? A gente encerra o programa de hoje homenageando o Topper Hidden. Olha, Flávia, esse aí você gosta. Ex-baterista da banda The Clash, ele completa hoje 63 anos. Até domingo no Mesa Redonda. Tô de folga no feriado. Celso, maravilha. Tudo de bom pra você. Obrigado. Ó, vocês vão? Hã? Juntos? Não, ele trabalha e eu vou viajar. Sim, inverteu. Não, inverteu nada. Tchau. Beijo.